Olá, tudo bem? Tudo na paz? Na última quinta-feira de novembro, comemorou-se o Dia Universal de Ações de Graças. A nossa igreja, inclusive, promoveu um culto de gratidão a Deus por sua bondade. Mas nesse mesmo dia, eu vi na internet um colega de ministério que estudou comigo há cerca de 40 anos atrás, postando uma matéria, um testemunho seu a respeito de sua busca por Deus através da oração. O que ele contou é que ele e a esposa estavam buscando a Deus por intermédio da oração, rogando que Deus os abençoasse num determinado ponto que era fundamental na vida deles. E depois de algum tempo de oração, dentro daquela perspectiva, colocando diante de Deus o que eles precisavam e o que eles queriam, Deus deu a resposta. Mas a resposta não foi do jeito que eles queriam. E o que ele estava colocando nesta matéria que ele escreveu é que naquela noite, ele e a esposa dele, ainda que a resposta não tenha sido aquilo que eles pretendiam, eles louvaram a Deus e comemoraram a resposta de Deus, ainda que não fosse aquilo que eles buscavam. Aliás, estava distante do que eles buscavam. Com certeza absoluta, estes irmãos tinham consciência muito clara de que eles podem pedir a Deus e podiam pedir a Deus, mas que a resposta certa, ela sempre emana de Deus, ela sempre se deriva de Deus. E com certeza absoluta, este versículo 28 do capítulo 8 de Romanos governa a vida deles. Este versículo diz o seguinte, e é muito conhecido de todos nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seguramente, para que eles tivessem paz, e ainda que a resposta não fosse a que eles queriam, mas eles louvaram a Deus, tinham certeza absoluta de que Deus estava fazendo o melhor, que aquilo que Deus estava respondendo era o melhor para a vida deles, e não aquilo que primeiramente eles estavam achando que seria o melhor para eles. Este versículo, o qual acabei de ler, ele gera muitas controvérsias, muitas discussões, porque é matéria de fé. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, sabemos. Ele não diz talvez. Pelo contrário, ele parte do princípio de que os cristãos têm ciência, de que os cristãos sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Quem estava dizendo isso era Paulo, um servo de Deus sofredor, que muitas vezes passou necessidade, fome, conforme ele mesmo disse, servindo a Cristo. Ele passou por nudez, ou seja, tendo escassez de vestimenta. Por várias vezes ele apanhou, por várias vezes ele foi injustiçado, por várias vezes ele foi desobedecido pela igreja a qual ele tinha fundado e pastoreava. Por fim, o apóstolo Paulo foi executado por causa da sua fé. Mas era ele que dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, isso é indiscutível. Se você de fato é um discípulo de Cristo, se você serve a Deus, se em você habita o Espírito Santo de Deus, se a convicção governa a sua vida, com certeza, diante das lutas, das adversidades, dos fatos inesperados, negativamente falando, você precisa ter fé suficiente para dizer, eu não entendo isso, não consigo entender o porquê disso,
não consigo entender neste momento tal coisa, mas eu tenho certeza absoluta de que Deus sabe o que está fazendo e de que isso vai cooperar para o meu bem, ainda que a dor seja intensa. Eu creio assim, de todo o meu coração. E você também precisa crer. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe. Amanhã às 10 horas, bem como às 18h30, nós teremos culto e pregação online. Se você quiser nos dar o privilégio, busque aí através do YouTube, Igreja Presbiteriana de Vila Jardim, e cultue a Deus conosco e ouça a mensagem de Deus para o seu coração. Até a próxima. Tenha um final de semana abençoado. Tchau.